Efésios, capítulo de número 5. Vamos ficar de pé, queridos, por favor? Com reverência à palavra de Deus. Eu dei um spoiler lá no grupo da igreja sobre se há. Será que a gente consegue, irmãos, identificar quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo? Quais são as evidências bíblicas que nós temos de uma pessoa que de fato está cheia do Espírito Santo? Porque nós temos sempre um conceito, amém? A gente sempre tem uma ideia, eu acho. Aí eu acho que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela age assim, ela faz isso, ela faz aquilo, e geralmente, essas evidências que nós acreditamos a alguém cheio do Espírito Santo, está ligada a alguma manifestação mística. Entende o que eu estou falando? Então, se a pessoa chora muito no culto, se a pessoa... Aqui não, graças a Deus, nós somos livres desse tipo de coisa, mas gente rodopiando no culto, gente pulando no culto, gente, como diz aí, né, alguns lugares, no mistério. Essa pessoa está cheia do Espírito Santo. A gente costuma dizer isso, mas nós vamos ver biblicamente falando se é isso de fato. Podemos ler? Amém? A partir do versículo 15, 5:15. O apóstolo Paulo diz assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Amém, igreja? Amém, meus amados? Veja aqui o final, versículo 21, tá? Que a gente, às vezes, acha que está tratando de um outro assunto. Às vezes, as divisões bíblicas, elas são boas. Eu já expliquei isso para vocês. Mas, às vezes, não. Elas quebram um assunto. Parece que está começando um outro assunto aqui. Mas não. Na verdade, o versículo 21 faz parte e ele é regido pelo versículo 18. Quando o apóstolo Paulo está dizendo aqui, encham-se do Espírito, versículo 21 está dizendo, sujeitem-se uns aos outros no temor. Esse é um sinal, tá, irmãos? De uma pessoa cheia do Espírito Santo. A gente vai entender isso. Curva a sua cabeça aí no seu lugar. Feche os seus olhos. E eu quero que você faça uma oração bastante sincera ao Senhor. E que você peça para que Ele ministre o teu coração. Queria que você aí no seu lugar falasse com Ele e dissesse, Deus, eu saí da minha casa nessa manhã, eu vim até aqui porque eu preciso, como tua ovelha, ouvir a sua voz. Então vai orando aí em nome de Jesus Cristo nessa manhã. Meu Deus, eu também oro agora. E assim como eles pedem graça para te ouvir, eu peço graça para poder falar com o teu povo. Em nome de Jesus, sobre mim pesa, Deus, uma responsabilidade grande, que é ser a tua voz aqui nessa manhã. Eu só quero ser a tua voz, nada mais.
Eu quero ser apenas um mensageiro teu. Eu quero ser apenas um arauto que veio aqui hoje dizer que o rei tem uma mensagem. Então, Pai, que essa mensagem não seja prejudicada por nada do meu coração, mas que essa mensagem chegue até os ouvidos do teu povo e até o coração da tua igreja, para que haja frutos na vida deles. Eu oro a ti, nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus, e toda a igreja diz: pode sentar. O título dessa mensagem é Verdadeiramente Cheios do Espírito Santo. Amém? Guarde isso. Verdadeiramente cheios do Espírito Santo. E essa mensagem ela tem um propósito. E o propósito dela, irmãos, é ajudá-los a entender que a evidência de uma vida cheia do Espírito Santo, ela não está apenas naquilo que nós fazemos no culto. Ok? A evidência de uma vida de alguém que está cheio do Espírito Santo não está limitado apenas àquilo que acontece no culto, mas principalmente como nós lidamos com as relações, tanto familiares quanto profissional. Porque eu queria te fazer uma pergunta, né? E essa pergunta a gente precisa fazer sempre quando a gente pensa sobre vida cristã, tá? Sempre quando a gente pensa em vida cristã, é como saber se uma pessoa está realmente vivendo sob o governo do Espírito Santo. Eu saí de uma denominação que costumava dizer o seguinte: nós só podemos dizer que uma pessoa está cheia do Espírito Santo se nós ouvirmos aquela pessoa falando em idiomas inteligíveis. Ok? Eu não sei de qual denominação você veio. Eu sei que eu vim e alguns estão entendendo do que eu estou falando porque vieram também. Talvez você veio de uma outra denominação que não. Para mim, nessa denominação é isso. Mas eu acredito que a maioria de nós tivemos essa experiência de que uma pessoa só era considerada, inclusive desse lugar que eu vim, as pessoas só podiam ser ordenadas ao corpo diaconal da igreja se ela falasse em línguas, em idiomas inteligíveis. E eu já contei isso aqui, digo de novo, eu vi pessoas que foram chamadas pelos seus pastores para ocupar o corpo diaconal e que tiveram que descer da plataforma, porque aquela famosa pergunta era feita: você fala em línguas? Você fala em línguas? E havia algumas pessoas que diziam: não, eu não falo. Então, desça. Você não está preparado para ser um diácono, porque um diácono tem que ser alguém cheio do Espírito. Então nós acabamos, e a igreja, uma grande maioria da igreja, acabou relacionando uma pessoa cheia do Espírito com alguém que em algum momento no culto, numa oração, ela vai começar a falar coisas que ninguém entende. E aí a gente fala: essa pessoa está cheia do Espírito Santo. Entenderam isso? Isso é uma pena, mas talvez a nossa primeira resposta, como eu falei para você, dessa pergunta, né? Como é que a gente consegue identificar se uma pessoa está sendo governada pelo Espírito Santo? Como eu falei para você, talvez a nossa primeira resposta seja pensar no culto. Como eu acabei de explicar. Nós pensamos naquele irmão que se emociona, naquela irmã que ora com fervor, que demonstra grande devoção e, de fato, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. De fato, essas coisas também fazem parte da vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Amém, igreja?
O apóstolo Paulo diz que ninguém confessará que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito. Amém? Então, quando a gente vê, e é claro que isso depende também muito de pessoa para pessoa. Porque tem pessoas que são mais expansivas, sim ou não? E essas pessoas mais expansivas, elas adoram, elas levantam as mãos, elas choram. Eu sou um desses, amém? Eu sou um desses. Tia Lili, no dia que teve o negócio da Páscoa, e ela depois até comentei isso com vocês, ela falou, pastor, fiquei preocupado contigo, porque pareceu que o senhor ia ter um infarto lá em cima da plataforma, tanto que o senhor chorou. Porque realmente eu sou uma pessoa mais expansiva. Ao passo que há outros irmãos que são mais tímidos, que não vão chorar, que não vão cantar alto, que não vão se expressar, e isso não significa, e quero dizer isso para você, não meça a sua espiritualidade pela espiritualidade de ninguém. Não fique pensando assim, porque eu não faço isso, porque no culto eu não canto alto, porque no culto eu não rodopio, porque no culto eu não pulo e aquele irmão está pulando, então eu sou menos espiritual que aquele irmão. Não pense isso. E você que faz isso, não olhe para o outro que não faz, como se o outro fosse menos espiritual. Entendeu isso? Porque isso não tem nada a ver com a questão de ser uma evidência de que alguém é cheio do Espírito Santo. Paulo vai nos levar para um outro lugar, irmãos. Paulo vai nos levar através desse texto e ele nos leva para um caminho que é muito interessante, que nós percorremos todos os dias. Para onde é que Paulo vai nos levar nesse texto para nos mostrar quais são, de fato, as evidências de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Sabe para onde? Para dentro da nossa casa. Sabe para onde? Para o nosso local de trabalho. Porque quando a gente continua lendo, vamos ler aqui, por favor. Vamos voltar para Efésios. Assim que o apóstolo Paulo fala no versículo 21, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo, imediatamente ele fala sobre quem? Está escrito o que aí? Esposas. No versículo 25 ele fala sobre quem? Maridos. No capítulo 6, né? Para nós é capítulo 6. Para Paulo não tinha capítulo 6. No capítulo 6, no versículo de número 1, ele fala sobre quem? Filhos. No versículo de número 4, ele fala sobre pais. No versículo 5, ele fala sobre servos. E no versículo 9, ele fala sobre senhores. Veja bem uma coisa, irmãos, eu volto a dizer para vocês. E eu quero que a partir de hoje vocês nunca mais leiam o texto de Efésios 5, acreditando que o capítulo 6 mudou-se o assunto daquilo que Paulo está falando a partir desses versos que nós lemos aqui. Entenderam o que eu estou dizendo? Todos esses versos, do 22 até o 6, 9, estão sendo a estrutura gramatical que Paulo usa para escrever esse texto no original. Toda a estrutura gramatical está submissa ao versículo 21. Amém, igreja? E o versículo 21 não está desconectado do versículo 18. Então, eu volto a dizer para você, para onde é que o apóstolo Paulo está nos levando? Está nos levando para dentro de casa, está nos levando para o nosso trabalho, para os nossos relacionamentos, para a maneira como nós tratamos o nosso cônjuge, pela maneira que nós tratamos os nossos filhos, pela maneira que nós tratamos os nossos pais, pela maneira que nós nos relacionamos no nosso local de trabalho. Se somos chefes ou se somos funcionários. Entende isso? A gente acha, irmãos, que não. Que
a demonstração, a manifestação das evidências do Espírito é apenas no ambiente do culto. É apenas domingo. Então, domingo, nós chegamos aqui e nós nos rendemos, e nós nos entregamos, e nós choramos, e nós cantamos. Só que, igreja, a palavra do Senhor está nos mostrando que não. Porque esse encontro vai acabar daqui mais ou menos uns 40 minutos. Mas eu quero dizer para você que o culto continua na sua vida. A sua vida precisa ser um culto, porque é isso que Paulo vai dizer aos romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresenteis ao Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto. Então o culto não termina. Diga para você mesmo, o culto não acaba. Amém? Não vai terminar. E lá no teu trabalho, e lá na sua casa, é que de fato, as evidências, se você é uma pessoa verdadeiramente governada pelo Espírito Santo, é que vai aparecer, meu irmão. Sabe por quê, queridos? Porque é possível, escute isso, é muito possível parecer muito espiritual no culto e continuar vivendo com padrões do velho homem nos relacionamentos mais próximos que nós temos. É possível ou não? Sim ou não, igreja? Então, culto não é um melhor instrumento para você aferir a espiritualidade de ninguém. Até porque o culto coopera para isso. Entenderam isso que eu estou falando? Tudo no culto coopera. Louvores, os cânticos, as palavras que são colocadas, tudo coopera para que você consiga expressar a sua espiritualidade. É aquilo que eu digo para vocês, irmãos. O problema é quando chega a segunda-feira. Quando não tem banda tocando, quando não tem pastor pregando, quando não tem Carlos cantando, quando não tem Isabela. Como é que você faz da sua vida? Então escute, Paulo, ele diz aqui, olha só, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Por quê, meus amados? Porque a palavra que ele usa aqui aponta para o nosso caminhar, para o nosso modo de viver. Veja comigo aí no versículo de número 17, né? Como no versículo de número 15, como a gente leu. Está escrito o que aí? Opa. É que eu fui para outro... Oh, Jesus. Meu negócio está com um probleminha aqui, meu irmão. Preciso resolver isso. Mas vamos lá. 5:15. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Essa palavra para nós viver aqui, em algumas traduções está escrito andar. Está escrito assim na sua Bíblia? Tenham cuidado com a maneira que vocês andam. Quer dizer a mesma coisa. Esse caminhar, esse andar tem a ver com a maneira de viver. Entende isso? Esse caminhar aqui, esse andar, não é o andar de você dar um passo depois do outro. Esse andar tem a ver com a maneira de viver. Como ele está dizendo para nós, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Outra coisa que eu quero te falar aqui. É muito interessante você entender isso. 7 vezes o apóstolo Paulo usa essa palavra nessa epístola. 7 vezes ele vai usar essa palavra maneira de viver. E nós vamos entender já já o porquê. Então, veja bem uma coisa. Quando ele fala esse maneira, né? Ele está apontando o caminho, o nosso modo de viver. E depois de mostrar que os cristãos não devem mais andar como antes, ele chega a uma das suas exortações mais conhecidas dessa passagem, que é o versículo 18. Não se embriaguem com vinho. Pastor, por que Paulo... Isso é uma metáfora? Não, não é metáfora não, tá? Escute aqui o que eu quero te dizer. Quando Paulo está dizendo àquela igreja, não se embriaguem com vinho,
Vamos entender aqui o que Paulo quer dizer com vinho. Não, o que ele quer dizer com vinho, beber mesmo. Por quê? E nós vamos entender por que ele está colocando isso aqui. Vai chegar o momento. Mas escute uma coisa, Paulo está nos ensinando. E eu quero que você ouça isso. Paulo está nos ensinando aqui que o evangelho, ele não muda apenas aquilo que fazemos na igreja. O evangelho muda a maneira como andamos pela vida. Amém, irmãos? Porque ser crente aqui dentro é fácil. Tudo aqui está cooperando para você expressar a sua espiritualidade, como eu falei e repito. E amanhã? Amanhã, como é que vai ser? Então, a pergunta que Efésios 5, nesses versos que nós lemos, do 15 até o 21, coloca diante de nós é essa: que tipo de vida revela que nós estamos sendo verdadeiramente governados pelo Espírito Santo? Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. A preocupação de Paulo ao escrever aquela carta aos Efésios, que é uma carta linda, doutrinária, tem doutrina forte nessa carta, sobre a igreja. Eclesiologia. Quer aprender sobre eclesiologia? Leia Efésios. Só que a preocupação de Paulo não é só que ensinar a doutrina correta para aquela igreja, ortodoxia, mas também lhes apresentar uma maneira correta de viver à luz dessa doutrina, ou seja, ortopraxia. Compreenderam o que eu disse? Doutrina correta, ortodoxia. Vou ensinar para vocês aqui uma doutrina. Só que além de ensinar a doutrina, vocês precisam aprender a viver a doutrina. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Você pode ir para o seminário, você pode fazer pós-graduação em teologia, você pode fazer doutorado, você pode fazer PhD em teologia. Você pode se tornar uma pessoa que vai se tornar uma enciclopédia teológica. Você vai saber todas as doutrinas, as teologias sistemática, bíblica, pastoral, ética, tudo você vai saber. Se você não trouxer isso para a sua vida, se isso não se transformar vida e te levar a ter a prática correta, não adianta ter a doutrina correta. Amém, meus irmãos? Posso ouvir um amém da igreja? Não adianta. Então, como eu falei para você, a preocupação de Paulo aqui não é apenas ensinar o que é certo. A preocupação de Paulo é ensinar aqueles irmãos a andarem da maneira certa. A orientação de Paulo para aqueles irmãos é que eles vivam e andem de forma diferente de como viviam antes. Amém, igreja? Deixa eu te falar uma coisa. A carta aos Efésios foi escrita para a igreja que estava onde? Em Éfeso. Amém? O que era Éfeso? Uma grande cidade, na época, uma grande cidade, portuária, que era a província da capital romana. Temos que lembrar que o Império Romano está dominando o mundo daquele tempo, ok? Então, a cidade de Éfeso se tornou uma capital da província romana, ali na Ásia, onde hoje é a Turquia. Entenderam isso? Uma cidade muito importante, já expliquei isso para vocês algumas vezes, com uma cultura greco-romana entranhada dentro dela, que dentro disso havia o paganismo. Eles adoravam, quando você chegava, você ia entrando na Baía de Éfeso, você já conseguia ver lá em cima, no monte mais alto da cidade, você já via um templo à deusa Diana, ou Artemis, que era considerada a deusa da cidade, mais ou menos, como nós temos aqui no Brasil, né? Indo aqui para a Dutra, você vai chegar uma hora que você faz uma curva, né? Eu já decorei até o caminho da Dutra.
Não tem nada. Aí você vai assim, faz uma curva, pronto. Ali, uma grande catedral, não é isso? Daquela que chamam de padroeira do Brasil, não é isso? Mais ou menos isso, tá? Para você poder entender. Era um povo pagão, irmãos. E não somente de Diana, mas outros cultos pagãos também. E nesses cultos pagãos, irmãos, rolava muito vinho. Guarde isso. Esses cultos pagãos rolava-se muito vinho, porque havia uma crença que a pessoa, sob os efeitos do vinho, entrava em êxtase e elas começavam a receber mensagens dessas divindades. Entenderam isso? Embriagadas, sem sentido, perdendo completamente a razão, totalmente dominadas por aquela bebida, acreditava-se que aquelas pessoas, naquele êxtase, recebiam profecias e até mesmo revelações daquelas divindades. Estou explicando isso para você poder entender aqui onde nós vamos chegar. Então, o que Paulo está, a preocupação de Paulo com aquela igreja, que está vivendo naquele ambiente pagão, que foi salva, mas que continua vivendo dentro daquela cultura, para que eles entendam uma coisa, que eles entendam que o que aconteceu na vida deles não é apenas uma mudança na forma de crer. Agora vocês criam em Diana e agora vocês creem em Jesus. Ah, vocês criam em Dionísio, agora vocês creem em Jesus, como nós, irmãos. Eu não sei no que você cria, mas eu tinha uma fé antes de crer em Jesus. Eu tinha ali algumas pessoas que eu dedicava a minha devoção. Eu nunca fui devoto da pretensa, não é? Padroeira do Brasil. O meu pai era muito devoto dela, muito mesmo. Eu não. Eu tinha uma devoção a uma outra pessoa. E aí, quando eu encontrei com Jesus, aquela devoção acabou. É muito interessante, ninguém precisou falar para mim. E eu me lembro que eu tinha até um ídolo dessa pessoa que eu adorava em casa, e eu tinha uma vizinha que compartilhava da mesma fé que eu, e aí ela foi na minha casa um dia, e minha mãe começou a falar da minha conversão para ela, e ela, nossa, mas como é que o Sandro, né? Porque se você chegar na minha rua e falar Alessandro, ninguém vai saber quem é, nem na minha família. Minha família e a minha rua, todo mundo me chama de Sandro. Então, mas como é que o Sandro largou? Mas ele era tão devoto, ele gostava tanto dela, é verdade. Mas aí, meu irmão, é Cristo transformando a nossa maneira de crer. Amém, meus amados? Então, mas o que Paulo quer mostrar para aquela igreja, queridos, é que a vida em Cristo Jesus, ela não é apenas a mudança daquilo que eu creio, mas também tem que haver a mudança de como eu vivo. Escute isso, igreja. O evangelho não é apenas a mudança daquilo que você crê. Hoje você não crê mais naquilo, hoje você não acende mais aquela vela, hoje você não faz mais aquela promessa, hoje você não vai mais peregrinar a pé na Dutra para chegar naquele lugar lá. Só que não é só isso. É a maneira de viver. Amém, igreja? Por isso é que, por 7 vezes, eu volto a dizer nessa carta, o apóstolo Paulo orienta aquela igreja a tomar cuidado com um novo modo de vida. Quer ver isso? Abra comigo no capítulo 2. Vamos lá rapidamente. Capítulo 2, versículos 1 e 2. Vou ler aqui. E quero que você veja comigo. Está escrito assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram. Olha aqui, ó. Ou viveram. Algumas Bíblias vai trazer andar ou viver. Amém? Mas tudo isso tem a ver com a maneira de viver. Os quais vocês andaram no outro tempo. Olha o versículo 10 do mesmo capítulo.
Diz assim: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou. Percebe o contraste que o apóstolo Paulo faz? Olha aqui para mim. Lá nos primeiros versos ele diz assim, olha só. Antes vocês andavam dessa maneira, ok? E aí você já sabe o que o texto diz. No versículo 10, ele está mostrando a nova maneira. Ele está dizendo para nós, vocês agora foram criados em Cristo Jesus para andar nas boas obras. Capítulo 4, versículo 1. O apóstolo Paulo diz assim: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam, igreja, de maneira digna da vocação a que foram, que vocês vivam. Algumas traduções dizem que andeis. Não diz isso? Alguém tem essa tradução aí? Que andeis. Agora, olha o contraste no verso 17. Verso 17 diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como vivem os gentios. Entende isso? Não basta crer de maneira diferente. Não basta crer de maneira diferente. É preciso viver. É preciso andar. É uma nova vida. No capítulo 5, no versículos 1 e 2, ele diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou, se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Versículo 8. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam, andem. Versículo de número 15. Portanto, tenham cuidado. Com o que, igreja? Com a maneira como vocês... Então, olha para mim aqui. Essa frase que alguns crentes dizem, que ninguém tem nada a ver com a minha vida, isso não é bíblico, irmãos. Isso não é bíblico. Você precisa parar de dizer isso. Ou parar de pensar isso. Que ninguém tem nada de ver com a minha vida, eu faço o que eu quero, eu falo o que eu quero. Porque você está entendendo o texto bíblico nessa manhã? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E aí ele fala como? E vivam não como? Olha o versículo 15. Como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, ou seja, vocês não podem desperdiçar nada da vida de vocês. Vocês não podem acreditar nesse negócio de que Deus deu a vida para que cada um cuide da sua, fica com a sua que eu fico com a minha. Não, você não pode fazer isso. Você tem que remir o tempo. Jesus Cristo está voltando e todo o tempo na sua vida precisa ser para o louvor, a glória e a honra do nome do Senhor. No versículo de número 17, ele diz assim: por esta razão, não sejam o que, igreja? Insensatos. Ou seja, veja só, essa palavra insensatos no original significa sem razão, sem sentido. Entende isso? Pessoa que perdeu a razão, pessoa que não tem mais sentido da vida. E aí, olha o que é interessante, ele fala aqui: mas procurem o quê? Compreender qual é a vontade do Senhor. Olhe para mim agora e veja por que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em seguida: e não se embriaguem com vinho. Queridos, procurar a vontade do Senhor deve ser uma marca
na vida de todo aquele que foi salvo. O Rodrigo hoje na IBD fez algumas perguntas sobre questionando a questão de alguém ser salvo. Uma das marcas de uma pessoa que foi salva não é que ela não peca, mas é que ela busca sempre, em todo tempo, a vontade de Deus para a vida dela. Amém, meu irmão? Não é que ela se tornou uma pessoa impecável. Ela é uma pessoa que não comete nenhum tipo de deslize, não. Mas ela vai o tempo todo estar buscando a vontade em igreja de Deus. Só que olhe para cá. Vamos pensar de novo naquele povo que vivia numa cultura pagã, certo? Os cultos deles eram regados, todos os cultos, tá? Todos. Não era só o culto a Dionísio, não. Que era o deus Baco, o deus do vinho. Todos os cultos daquela época, a maioria deles, todos eles praticamente, eram regados a muito vinho. Por que era regado a muito vinho? Porque eles acreditavam que naquele êxtase do vinho, naquela embriaguez que a pessoa estava envolvida, ela recebia o quê? Revelações daquela divindade. Ou seja, qual é a maneira que eu tenho de entender a vontade da divindade a qual eu adoro? Tomando todas. Ué, entende isso? Amém, igreja? Não, estou colocando. É engraçado, mas é verdade. O caminho que aquele povo entende, embora convertidos a Jesus Cristo, é que, para eu conhecer a vontade da divindade a quem eu adoro, o costume é vamos encher a lata. E aí a gente perde o sentido, por isso é que Paulo está dizendo, não sejam insensatos. Queridos, eu vou te dizer uma outra coisa aqui. Tem gente que você vê fazendo cada loucura nas igrejas e falam que isso é o Espírito Santo. É verdade ou não é? Tem coisas que eu fico escandalizado. Eu tenho uma senhora aí que eu vou falar mesmo. Uma tal de bispa não sei o que lá. Que ela tem um negócio agora de ficar dançando. E ela fica dançando, umas danças e uma vergonha para o evangelho. Porque quando você abre os comentários, as pessoas ficam assim, olha a candombleia. Olha isso, de que axé que essa mulher é, de qual terreiro essa mulher é. Aí vem os crentes defendendo, dizendo, não, isso é mistério de Deus. Meu irmão, nunca o Espírito Santo vai tirar a razão e o sentido de ninguém. Pelo contrário, o texto bíblico está dizendo para nós que o que tira o sentido é o vinho. Entende isso? Então não sejam insensatos. Para vocês conhecerem a vontade de Deus, cuidado com isso, irmãos. Porque o nome do Senhor está sendo escandalizado. A gente abre a internet e a gente vê pessoas fazendo coisas. E aí elas falam isso dizendo, é mistério de Deus. Isso é mistério de Deus. Eu fui tomado pelo Espírito. Não é o Espírito Santo isso. Pastor, o senhor não tem medo de falar? Não tenho. Isso, meu irmão. E nem vou dizer que isso é o diabo também. Eu vou dizer, sabe o que é isso? É a carne. É a velha natureza. Entende isso? Pecadora. Porque o Espírito Santo não faz isso. Pelo contrário, o apóstolo Paulo está dizendo àquela igreja, não se embriaguem com vinho. Ou seja, vocês não precisam retornar àqueles antigos rituais, aonde vocês perdiam o sentido para conhecer a vontade da divindade a qual vocês adoram. Há uma maneira muito simples. Permitam-se ser cheios do Espírito Santo. Entende isso, igreja? Veja bem uma coisa aqui. Vamos comigo no versículo 18. Vocês entenderam agora o que ele fala sobre o vinho aqui? Porque não parece uma coisa meio sem sentido?
que ele está falando de vinho? Ou então, interpretar metaforicamente. O vinho aqui quer dizer a vida do mundo. Não, vinho aqui quer dizer a bebida. Que levava as pessoas a perder o seu sentido nos cultos. Que levavam elas ao êxtase e elas acreditavam que no meio daquele porre que elas estavam tomando era a divindade se manifestando. Não. Permitam-se. Escute uma coisa, quando diz aqui, mas deixem, a versão que diz assim, mas enchei-vos do Espírito, ela não é muito boa não, sabe por quê? Porque ela coloca na nossa mão a responsabilidade de nos enchermos com uma coisa que nós não temos esse poder. Nós precisamos ser cheios. Entenderam isso que eu estou falando? Quando a versão diz, mas se encham do Espírito, irmãos, é como se você pegasse um copo cheio d'água e bebesse. Aqui, ó. Esse copo aqui não está mais cheio, mas estava. Eu vou beber. Eu me enchi de água, sim ou não? Sim ou não? Mas não é o sentido do texto aqui. Não é você pegar um copo cheio do Espírito e beber. Mas é você buscar essa plenitude do Espírito Santo na sua vida. Compreenderam o que eu disse aqui? É experimentar a plenitude do Senhor, meu irmão e minha irmã. Entenda uma coisa, amados. É como se Paulo aqui estivesse dizendo, não é com a velha maneira de viver ou pensar que vocês vão conhecer a vontade de Deus. Mas é através de uma vida governada, de uma vida dominada. Se alguém vai te dominar, esse alguém não é o vinho, mas é o Espírito Santo de Deus. Sejam, e entenda uma coisa, sejam continuamente cheios. Não é só uma vez. Deixa eu te falar uma coisa, eu acredito que aqui, todos nós, já em algum momento da nossa vida tivemos uma experiência como essa. Eu acredito que você, em algum momento, já foi revestido de um poder, orando, adorando, buscando a Deus. Teve um momento ali que até hoje você guarda no seu coração. Olha, aquele dia foi algo diferente. Olha, aquele dia aconteceu um negócio que parece que, olha, eu nem sei explicar. Só não perdeu o sentido. Amém, igreja? Porque não perde. Tá? Se perdeu o sentido, não é o Espírito Santo. Mas você chorou, você se rendeu, você se quebrantou. Fui cheio do Espírito? Foi. Mas você pode experimentar isso outras vezes. Quem entendeu isso aqui, diga amém, Jesus. Não, olha só, o que Paulo quer dizer para nós é, não... Ai, me foge a palavra agora aqui. Não reduzam a experiência da plenitude do Espírito àquela única vez. Vocês podem ter tantas outras experiências como aquela. Amém, igreja? Continuem buscando. Mas agora vamos mais para frente para o texto. Quando ele diz aqui, sejam continuamente cheios, o apóstolo Paulo vai mostrar qual é o fruto agora de se viver governado pelo Espírito Santo. Olha comigo o versículo 19. Qual é o fruto? Ele diz aqui, falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se. Aqui nós temos problema, né, irmãos? Porque cantar, louvar, ser grato, até aí, amém. A gente entende que isso é ser cheio do Espírito Santo, mas se sujeitar uns aos outros, aí, pastor, isso não pode ser, mas é que o texto bíblico está falando. Não sou eu que estou falando. E aí eu pergunto para você, qual é o argumento que você vai querer usar para dizer que não? Que ser cheio do Espírito é falar com cânticos, hinos,
cânticos espirituais, sempre dando graças a Deus. Mas quando chega aqui no versículo 21, você fala, não, aí não, eu vou te explicar o porquê. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Uma das coisas que o pecado fez na nossa vida não foi apenas quebrar o nosso relacionamento com o Criador, mas o pecado também quebrou o nosso relacionamento uns com uns outros. E a gente vê isso bem claro lá no Éden. Quando Deus chega para Adão para questioná-lo, para dizer para ele, você comeu da árvore que eu te ordenei, Adão não teve nenhum escrúpulo de dizer assim, eu comi porque eu quis. Imediatamente ele diz, a mulher que você me deu. Amém, meu irmão? Quebra de relacionamento. Há ou não há uma quebra? Quando a gente vai para o capítulo 4, irmãos, nós temos ali o primeiro homicídio. Um irmão matando o outro por inveja. Então, veja uma coisa, o pecado, ele não quebra só o relacionamento entre o homem e Deus. O pecado, ele quebra o relacionamento entre o homem e o outro homem. Então é muito interessante quando nós pensamos nisso, olhando para o texto, que nos mostra que uma vida governada pelo Espírito não é vivida apenas no ambiente religioso. E eu digo de novo, nosso costume é quando vemos alguém no culto público, expressando sua devoção, louvando, chorando, grato, acharmos que está cheio do Espírito Santo. Mas não é isso, ou nisso apenas, que se manifesta a plenitude do Espírito Santo na vida de alguém. Meus irmãos, a plenitude do Espírito não é demonstrada apenas pela experiência individual de adoração, mas pela maneira como nós tratamos as pessoas mais próximas de nós. Uma vida marcada pela plenitude do Espírito é refletida nos relacionamentos mais próximos, entre a esposa e o esposo, entre os filhos e os pais, entre os servos e os senhores, que não se caracteriza pela força, pela imposição e pelo domínio. Amém, amados? Entenderam o que eu estou falando aqui? Queridos, deixa eu te falar uma coisa. A ideia de subordinação aqui do texto bíblico, quando Paulo está dizendo que uma pessoa que está cheia do Espírito, ela louva a Deus, ela canta, ela invoca a Deus, ela é uma pessoa que vive em gratidão, mas ela se submete voluntariamente, o que frontalmente está contra a nossa velha natureza, porque a nossa velha natureza é cheia de orgulho, a nossa velha natureza, ela é cheia, meu irmão, de soberba, e a tensão nos relacionamentos. Sabe por que há tensão nos relacionamentos, igreja? Por conta do domínio que um quer exercer sobre o outro. Eu acho que eu não estou falando nada que você não entendeu aqui. O problema no casamento, na relação entre pais e filhos, é isso. É eu domino, me obedeça. Eu tenho poder sobre você. Faça a minha vontade. Entende isso? Seja da mulher, seja do marido, seja do pai, seja do filho. O cara que é empresário, que a empresa é dele, e ele acha que ele pode tratar os funcionários do jeito que ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser, ou a pessoa que é empregada, acha que pode fazer o que ela quiser, porque ela está prestando um serviço, ela não está ali de favor, então é o seguinte, eu vou fazer aqui o que eu quiser. Entenda isso, meu irmão e minha irmã. A palavra do Senhor está nos colocando como manifestação do Espírito de Deus na nossa vida. Os nossos relacionamentos. Está em xeque. Entende isso? E será, meu irmão, que nesses relacionamentos nós temos mostrado que nós estamos sendo governados pelo Espírito? O Espírito transforma a maneira como nós exercemos a autoridade e nos relacionamos uns com os outros.
As relações mais próximas da nossa vida devem ser marcadas pelo serviço e não pelo domínio. Deve ser marcada, meu irmão e minha irmã, pela subordinação e não pela demonstração de poder, de autoridade. Que coisa linda quando nós podemos perceber aqui que a manifestação do poder do Espírito na vida de uma pessoa não se dá pelo quanto ela exerce de domínio sobre os outros, mas o quanto ela está submissa ao Senhor, servindo uns aos outros. Você quer ver uma pessoa cheia do Espírito Santo? Veja o quanto ela serve, meu irmão. Entende isso? E não só aqui. Não só aqui, porque aqui é fácil. Aqui tudo está cooperando. É na sua casa, é na relação com seu marido, é na relação com a sua esposa, é na relação com seu pai, é na relação com a sua mãe, é na relação com seu filho. O texto aqui, eu quero ir terminando essa mensagem, está completamente ligado à vida de Jesus, irmãos. Nós não temos como olhar para esse texto e não lembrarmos de Jesus e o seu exemplo de submissão voluntária ao Pai, servindo ao Pai e servindo aos homens. Igreja, escute o que eu vou te dizer. Nunca houve ninguém mais cheio, mais pleno do Espírito Santo que Jesus, que nunca usou a sua autoridade para a autopromoção, que nunca usou a sua autoridade para oprimir ou para benefício próprio. Ele exerceu a sua autoridade em amor e serviço, submetendo-se voluntariamente ao seu Pai. Amém, meus amados? E aí eu pergunto para você, são marcas que se pode ver na sua vida, meu irmão? Ei, meu amado, e eu faço essa reflexão para mim. Será que a minha família, será que a Karen e o Bernardo que estão aqui sentados, podem atestar e dizer assim, é verdade, ele tem os problemas dele, mas eu consigo ver na minha relação com ele dentro de casa, as evidências do Espírito Santo? Quando a gente conversa. Quando a gente conversa. Não, irmãos, e eu quero muito. Eu quero muito. Eu já falei para vocês uma coisa, irmão. Uma das minhas maiores críticas é minha própria esposa. E ela nunca se calou diante das minhas falhas. Pelo contrário. Pelo contrário. Então, o que eu quero te dizer é isso. Será que, irmão, você acha que quem pode falar de mim é o meu pastor? Não, quem pode falar de você é o teu gerente. Amém? Quem pode falar de fato das marcas do Espírito na sua vida é o teu gerente. Se eu falar com o teu gerente e perguntar para ele, e aí? Olhando para isso aqui, você consegue ver essas marcas na vida dele? É uma pessoa que está ali para servir. Ou é aquela pessoa que tem horário para entrar? Bom, eu entro, como eu falei para os jovens ontem, eu entro 8 horas. Chegou 10 para as 8, ficou no carro, ficou não sei aonde, bato o ponto 8 horas. Eu saio às 5. 5 para 5 já guardou tudo. Aí chega o chefe e fala assim, fulano, você pode fazer para mim? Não, não posso não, que está no meu horário. Posso não, que isso aqui está no meu horário, ó. 5 horas eu estou indo embora. Compreende isso? Não está ali para servir, meu irmão. Está ali se servindo. E isso não é marca de alguém que está cheio e governado pelo Espírito Santo. Desculpa o que eu vou dizer aqui, meu irmão. Pode ser a marca de alguém que está governado pela ganância, pelo desejo de possuir só, de ter aquilo que a empresa lhe oferece, nada mais. Cuidado, meu amado. Cuidado, querido. Em nome de Jesus, porque nós temos que seguir o exemplo de quem? De Cristo, irmãos.
Houve momentos que os homens tentaram fazer dele rei, mas ele não quis. Lá no Getsemane, quando Pedro enfrentou e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, Jesus o repreendeu. E lhe questionou, dizendo que se quisesse, ele poderia dar uma demonstração de poder ali. Naquele momento eu rogaria ao meu Pai, e Ele enviaria aqui 12 legiões de anjos, mas eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Amados, meu irmão, Jesus, ele não se tornou quem ele se tornou, exaltado, aquele que todo joelho vai se dobrar quando ele voltar, e toda língua vai confessar que ele é o Senhor, exercendo domínio, poder e autoridade. Porque esse padrão é do mundo, irmãos, não é do evangelho. Eu quero terminar aqui, queridos, dizendo a vocês que, conforme a orientação do apóstolo Paulo, nós precisamos continuamente estarmos experimentando esse preenchimento do Espírito Santo. Amém? Ore hoje, chegue na sua casa, almoce, tire o seu cochilo gostoso do domingo, mas vá orar, vá buscar Deus. Senhor, enche a minha vida. Senhor, me reveste com o teu poder, porque isso não é uma experiência isolada. Mas, amados, eu faço um apelo aqui nessa manhã, a todos que estão ouvindo essa mensagem agora ou vão ouvir depois. Procurem esse enchimento, procurem essa plenitude, ainda que não podendo diretamente se encher, permitam esse enchimento. Não resistam à obra santificadora do Espírito Santo. Eu termino com Efésios, abra comigo lá, capítulo 4. Porque, queridos, sabe o que é maravilhoso? É a gente saber que a régua para nós é alta. É alta ou não é? Porque a régua para nós, irmão, não é ser melhor do que o fulano e o Beltrano. Não sei se vocês viram essa semana, um jovem foi assaltado por 2 outros jovens e seguiu os ladrões e acabou os matando. Vocês viram isso? Alguns dizem que ele passou mal, que o carro caiu em cima dos meninos porque ele passou mal. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que os 2 garotos foram roubar ele, roubaram, e logo em seguida aparece ele perseguindo os ladrões e jogando o carro em cima dos 2 e eles morreram. É claro que há quem diga assim, dá o Pix que eu vou ajudar a pagar o conserto do carro. Fez bem feito. Há outros que dizem, meu Deus, que desgraça, por que uma violência desse tamanho? Qual que é a sua posição, pastor? Minha posição é minha posição. Fica você com a sua e eu com a minha. Ok? A questão aqui não é essa. A questão é a gente achar que a nossa régua é ser melhor do que esse rapaz. Eu não faria isso jamais. Amém. Só que a nossa régua é Jesus. Então é alta. É alta ou não é? Só que não temos que ficar desesperados. Não temos que ficar desesperados. Porque nós temos alguém que foi enviado para nos ajudar nessa missão. E o nome dele é Espírito Santo. Eu quero que você fique consolado com essa palavra nessa manhã. A régua é alta, o padrão é lá em cima para nós. Mas ele é bom. E ele falou assim, olha só, eu vou para o meu Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou rogar ao meu Pai, e Ele vai dar a vocês um ajudador. O nome dele é Espírito Santo. Capítulo 4, versículo 30, ele diz assim, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Sabe quando é que você entristece o Espírito Santo, irmão? Quando você resiste à obra santificadora dele.
Entende isso? Quando o Espírito está te mostrando um caminho de santidade, de vontade de Deus, mas você ainda acreditando e dominado pelo pecado, diz assim: não, mas eu não vou fazer uma outra escolha. Então que nessa manhã você se dobre à ação do Espírito Santo de Deus. Deixa o Espírito trabalhar na sua vida, para que lá na sua casa, para que no seu trabalho, as pessoas possam olhar para a sua vida e ver evidências de que você é uma pessoa governada pelo Espírito Santo. Curva a sua cabeça.